pessoal, né, que eu tenho assim a alegria de estar com vocês hoje, de comunicação e multimeios. Eu tenho turmas que iniciaram já no período da pandemia. É, E eu digo para eles, como é que eu vou reconhecer vocês no é. semestre que vem, Ah, sim. né? É. Então, quem sabe, gente, hoje vocês não se animam, né, É. para abrirem suas câmeras e a gente conversar um pouco mais assim, de forma mais humanizada, É. né? E depois, assim, tudo que eu vou falar e tudo, depois vocês tiram sarro da Joana depois. Pode Isso. ser útil para pegar no pé dela, afinal de contas, né? Mas, Vilis, tudo muito difícil, né? Que Já está estamos vivendo. gravando, Celeste. Nós já estamos Já está gravando, gravando, tá certo. né? Ou seja, Então, oficialmente já estamos no nosso trabalho aqui, né? na nossa Prazer, então, conversa. oficialmente quer dizer do prazer em lhe receber, né? Em lhe rever, ainda que à distância, ver que você está bem, né? Pelo menos é o que me parece, né? Lhe vejo bem, Tô. lhe vejo Já bem dentro passei. das circunstâncias, não? E isso me Tô bem. alegra, né? Isso é É, estimulante, isso já em si mesmo já anima a gente. E, é. enfim, né? E dizer também dessa satisfação, não podia deixar de convidar para vir ter aqui nesta aula que tem a sua filha, né? Eu fui aluno dos meus pais, É, os eu, dois, ah, os dois. eu achei Pai e assim mãe. achei muito, nossa, muito uma alegria muito grande, assim, um convite inusitado. Eu agradeço demais, né? É uma alegria poder estar aqui. Já quero cumprimentar todos, Beatriz, Caio, Carolina, todos que eu estou vendo aqui através de fotografias ou de, né? Eu não conheço vocês, apesar de vocês conhecerem muito bem a minha filha, né? Eu conheço muito poucos de vocês, né? Então, cumprimentá-los, Beatriz, Caio, Carolina, Carolina Maria, a Joana, minha filha, que está aqui também no ambiente, mas não sei exatamente aonde, não sei se já está em aula, se está. O João Pedro, João Vitor, a Luana, a Ah, sim. Mariana, Paola, Pedro, Vitor Hugo. Eu cumprimento todos vocês e faço isso assim de uma forma muito alegre mesmo, agradecendo muito a você, Vilis, por me dar essa oportunidade, É um prazer. né? Assim, estar mais próxima, né, do ambiente, da minha filha e do ambiente, dos seus colegas, dos seus amigos, né? Para mim é assim uma grande oportunidade e motivo assim de muita satisfação mesmo. Então, vamos conversar, né, sobre ética e direito. Eu me empenhei para poder trazer, né, contribuir com vocês nessa reflexão de uma forma mais alargada. Então, eu recebi aí, né, a missão do Viles, né, de falar sobre estes, chamemos assim, fenômenos, né, tão importantes, né, a ética e o direito, na correlação com a área de vocês, né, com a área de comunicação e multimeios, né, e, e vou fazê-lo sob uma ótica que não é talvez a ótica corriqueira da disciplina, que é uma ótica filosófica essa que eu vou trazer, né, para vocês. É a minha Portanto, predileta. é a sua predileta, Vilis. É a que o Vilis samba, assim, né, nessa área. E, e, assim, é uma alegria fazer isso, porque sob essa ótica nós estamos falando da vida, né? Nós estamos falando da nossa vida, nós estamos falando da vida coletiva, nós estamos falando da nossa autonomia ou da falta dela, estamos falando da nossa liberdade ou da falta dela, e assim falando também da possibilidade de sermos mais ou menos felizes diante do que nos é dado
e como podemos intervir nesta realidade com este objetivo, não é? De dar significado às nossas vidas e à nossa existência social, né? Quer dizer, para além, né, da individualidade. Então é uma alegria poder falar com vocês sobre essa ótica, a ótica dos valores, a ótica dos princípios, em síntese, a ótica das bases que dão significado valoroso, né, a quem nós somos. E a ótica também da, digamos assim, do conhecimento e da sabedoria que nos permitem sermos quem nós somos de verdade, né? Coisa que as condições materiais, as condições de premência, de preponderâncias ideológicas, muitas vezes não nos permitem, né? Que é o que nós estamos vivendo agora, tempos muito difíceis, tempos de retrocesso do ponto de vista do reconhecimento do outro como um ser igual, né, a nós, embora diferente em várias camadas, mas um ser com fundamento, com essência igual à nossa, né? Tempos em que, então, não há uma dificuldade grande desse mútuo reconhecimento e, portanto, de uma vida mais equilibrada em sociedade, né? E, além de tudo, um cenário em que estamos sendo, assim, estimulados o tempo todo à violência, à raiva, à socialização do que temos de pior, né? Porque todos nós temos as qualidades positivas e as não positivas, né? Nós temos problemas, nós não somos melhores do que ninguém e, ao mesmo tempo, somos seres complexos, né? Temos, digamos assim, o bom e o mal junto conosco. Mas o que está acontecendo, especialmente no Brasil, é que nós estamos sendo estimulados, incentivados a sentir raiva, a buscar formas mais drásticas, mais violentas, mais desumanizadas, né, para reagirmos. Ou seja, estamos sendo estimulados a aflorar aquilo que a gente tem de pior, né? E isso é um cenário terrível, né? Então, já começando a falar um pouco da nossa temática, né? A gente não conseguirá entender com o mínimo de condições e de sabedoria a questão da ética, a questão do direito, nessa correlação com comunicação e multimeio, se a gente não souber que tempo a gente está vivendo, em que tempo nós estamos vivendo, né? Qual é a nossa identidade e qual é a identidade que está sendo trabalhada como forma de preponderância mesmo e até de opressão, né, sobre todos nós, não é? Então a gente precisa identificar isso, né? Eu vou trazer para vocês, procurar trazer para vocês não só o que eu penso, mas também o que várias pessoas que eu tenho assim como referência pensam, né, a respeito da ética, do direito, e por que é importante que vocês, dessa área tão criativa, dessa área tão sensível, né? Essa área da comunicação, da forma de ver a vida através de multimeios, digamos assim. Oi, filha, você está aí? Acabei de dizer que eu não sabia onde você estava. Sabia se estava no quarto, se estava na cozinha. Mas obrigada, filha, por abrir a câmera. Então, eu estava dizendo que é importantíssimo a gente se localizar no nosso tempo, né? E entendermos a nossa própria identidade, né? Então, eu vou trazer aí um composê de vários pensamentos e várias reflexões para que a gente possa... Oi, Paola! Para que a gente possa pensar junto,
Mariana. Que bom ver vocês, né, Vilis? Muito bom. E eu vou começar com algumas falas, né, que são da área da psiquiatria, na verdade, mas que eu achei e que eu ouvi há pouco tempo atrás. Eu ouvi num ciclo de formação e desenvolvimento de docentes que nós, professores, né, da PUC, temos feito desde que iniciou o período da pandemia, para que a gente possa se aprimorar, para que a gente possa trabalhar de uma forma mais uníssona, né? E neste último ciclo, que foi agora em julho, o eixo que nos mobilizou, né? Esse ciclo de formação é promovido pela reitoria. O eixo que nos mobilizou foi a preocupação com o retorno, né? Porque foi difícil a gente entrar na pandemia, mas vai ser difícil retornar também a uma rotina. Nós vamos ter rotinas novas, nós vamos ter como acolher tudo que nós todos sentimos e passamos, né, neste período, né? O Vilis me diz que está feliz por me ver bem. Eu estou bem, muito bem, mas eu tive um período em que eu adoeci. Oi, Caio, tudo bem? Em que eu adoeci, né, em julho do ano passado. Foi difícil, foi bem difícil. Então, todos nós passamos por uma experiência pandêmica que tem altos e baixos, né? Como é que nós vamos retornar? Olhando para tudo isso ou deixando isso no passado, tentando esquecer e dizer, nossa, graças a Deus foi. Agora estou aqui e daqui para frente. A gente opta por não esquecer, né? Pelo contrário, a gente opta por olhar, analisar, se aprofundar sobre essas experiências pandêmicas, né? E desenhar um futuro a partir também dessa experiência, né? É impossível a gente fragmentar a vida dessa maneira, né? Nós estaríamos entrando em processos, vamos dizer assim, de negacionismo, de isolacionismo, que não são processos adequados para a gente pensar na nossa vida, seja na vida individual, seja na vida coletiva, né? Então, eu estou aqui para conversar um pouco sobre tudo isso. E nesse momento, né, dessa formação, né, nós trabalhamos questões de identidade do nosso tempo, como, por exemplo, vivenciarmos uma sociedade que é uma sociedade de muita dispersão. É um tempo de muita dispersão. Oi, Carol, tudo bem? É um tempo de muito cansaço também, né? É uma sociedade, a psiquiatria vê dessa forma, conceitua dessa forma. Eu não vou trazer nenhum conceito, né? Porque nós vamos trabalhar outros conceitos, mas assim, a abordagem é de entender o nosso tempo como um tempo de muito cansaço, um tempo de muita dispersão, um tempo onde o significado das nossas vidas ele está em xeque, porque nós estamos muito afastados, né, vamos dizer assim, não é a melhor palavra, mas do investimento no outro, né? E esse apartamento, digamos assim, do outro, né? Esse desinvestimento no outro é muito ruim para nós. A gente às vezes não se dá conta disso, mas é muito ruim sob todos os pontos de vista, né? E ao mesmo tempo vivemos uma sociedade que, como diz Vladimir Salles, é uma sociedade de operadores de performances, né? É como se tudo que a gente muito do que a gente tivesse operando, a gente estivesse fazendo com uma certa distância, como se estivéssemos assistindo a um filme, né? Assim, não vivenciando aquilo da forma mais humanizada possível, né? Tudo é feito de maneira muito mecanicista, né? E aí isso compromete muito a relação do viver, né? A relação do viver compromete também a nossa forma
de conhecer, de estudar, né? Tudo isso a gente precisa olhar com clareza para a gente se posicionar, retomar a nossa autonomia de escolha, né? E também poder vivenciar a nossa própria identidade, né? Então, é necessário retomar o sentido do coletivo, né? É necessário retomar o sentido do outro, é necessário que a gente oportunize cada vez mais, ainda que façamos isso por meios eletrônicos, mas é necessário que a gente oportunize uma troca intersubjetiva, uma troca das nossas subjetividades, né? Ou seja, que a gente batalhe pelo encontro das subjetividades, né? E isso não depende só de um, né? Depende de todos, né? Eu não posso trocar a minha subjetividade com você se você não quiser recebê-la, né? E assim, no caminho de volta, né? Oi, Luana, não tinha falado oi ainda. Oi para todos, né? Mas esses são os que eu consigo ver aqui na minha telinha. Então, essa questão da intersubjetividade, ela é muito importante, ela diz respeito a uma sensibilidade nossa para ver, escutar e auscultar, né? Uma sensibilidade em que a gente percebe, a gente deseja a relação de troca, porque a gente também quer ser reconhecido, né? É assim que o homem, que o ser humano, perdão, se vive, né? Ele é um ser relacional, né? A gente precisa do outro para se entender e para ser feliz, né? Agora, muitas vezes a gente não percebe que a nossa sociedade, que os tempos vêm sendo sempre construídos numa forma de desconstrução do outro. Às vezes a gente nem se dá conta. Por exemplo, escutar, né? Escutar não é só ouvir, né? A gente muitas vezes está escutando o outro, já desenhando racionalmente, né, o que a gente vai falar. Quer dizer, nós não estamos dando a oportunidade para realmente ouvir o outro, né? A gente já está tomando o lugar do outro, ainda que no plano das ideias, né? Mas, normalmente, assim que tem uma oportunidade, a gente já se ocupa o lugar do outro. Não quer dizer que a gente não deve, não possa e não deva se manifestar. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a gente tem dificuldade de ouvir, perdão, de escutar, na acepção maior aí do termo, né? Então, escutar é um exercício diário, cotidiano, a cada minuto, a cada instante, né? Assim como ver o outro também é um grande exercício, né? E, ao mesmo tempo, isso é o campo da sensibilidade, é o que faz com que a gente consiga dar significado para as nossas vidas, seja a vida cidadã, seja a vida interna mesmo, interior, seja a vida profissional, a vida amorosa, a vida amistosa, ou seja, todas as facetas, as faces, né, da nossa vida e do que nós somos, né? Então, este é o nosso tempo, né? Está exigindo cada vez mais que a gente aprenda a ouvir, que a gente flexibilize um pouco também os excessos de disciplinarização que a sociedade põe e impõe, né? Esse modo mais moralista, né? De ser, a gente precisa retomar bases, né? Que, como, por exemplo, se não me engano, é o Celso Amorim que diz bases de uma vivência política existencial, porque a vivência política é uma vivência que busca contornos comuns, né? O que temos em comum, né? Como é que nós podemos construir uma vida coletiva que seja uma vida mais harmoniosa, mais equilibrada, que respeite as diferenças? Tudo isso passa pela
pelas opções políticas. Não estou falando de política partidária, não estou falando de politicagem, né, muito menos, eu estou falando do âmbito da construção coletiva, né? Então, a sociedade está aí, as relações sociais existem, queiramos ou não, mas nós podemos fazer dela algo melhor ou não. Isso depende do cenário político que vamos construindo, né? Então, por isso que eu estou aqui hoje, na tentativa de contribuir de alguma forma com essa leitura, né, de vocês, a leitura sobre o nosso tempo, sobre a nossa identidade, a identidade coletiva, a identidade individual, e como a questão da ética e do direito entram nesse cenário, né, através dos olhos de vocês, né? Os olhos da comunicação e dos multimeios, digamos assim, não é? Então, essa é a minha função hoje, né? Então, eu gostaria de dizer para vocês, em primeiro lugar, né, que não é à toa que a gente vai falar sobre direito e ética, né? No meu modo de ver, e acredito que o Vilis certamente também, não há como perceber e conhecer o direito se nós não fizermos isso através da sabedoria ética, né? Ou através de um olhar minimamente preocupado com o agir ético. Porque se nós olharmos para o direito apenas sob um pedaço dele, que é o sistema normativo, né? Nós vamos estar olhando de forma muito reducionista, que o direito não é só lei, o direito não é só norma, o direito é um fenômeno que emerge das relações sociais, então ele traz um potencial com ele que normalmente a gente não vê, não se dá conta, né? Ainda mais quando a gente não é da área. Na área também, né? Há uma razão jurídica que prepondera, que é uma razão jurídica ainda muito, digamos assim, normativista, para dizer o mesmo, sistêmica, para dizer o mesmo, né? Um olhar sobre o direito como se ele fosse um sistema, mas ele tem um sistema de operação, né? De operacionalidade, mas ele não é só isso, né? Ele é a expressão das relações sociais. E, especialmente, ele é uma escolha da humanidade, a gente não pode desprezar isso, né? Quer dizer, o direito vem sendo escolhido pela humanidade a longa data, né? De longa data, não houve ainda uma sociedade sem o direito, então a gente precisa conhecer, né, o que é esse fenômeno, afinal de contas a sociedade tem escolhido dessa forma e ele está aí atrás da gente, ele é um gigante aí, né, um gigante oculto, digamos assim, para muitos de nós, mas ele está aí, ele é fonte de estruturação das relações sociais, então nós precisamos olhar. Eu gostaria que vocês olhassem para o direito, contribuindo aí com a função do Vilis, né, de uma forma alargada, abrangente e profunda, e não olhassem para o direito apenas pelo viés do sistema jurídico, do sistema normativo ou do sistema judiciário, né, porque ele é muito mais do que isso. Daí, ser adequado falar do direito através da perspectiva ética, né? Compreendo eu, entendo eu dessa maneira, né? Isso significa perguntar, então, o que é a ética, né? Em primeiro lugar, né? Antes de tudo. Eu acho que eu consigo compartilhar com vocês aqui. Eu preparei um pool de slides, né? Vou já pedindo desculpas, né? Porque os meus slides são slides congeladinhos, né? Não são slides bacanas como os que vocês fazem, né, na área de vocês, né? A minha criatividade até existe, mas ela não tem ainda os instrumentos técnicos para fazer uma coisa mais bacana.
Então, eu fiz o que eu pude, né? Como eu disse, coloquei aí de pano de fundo o Tuca, né? Vou até fechar aqui a minha imagem para vocês poderem ver. Ah, não aparece, só aparece quando eu apareço. Tá bom. Mas é o Tuca, deixa eu sair da frente. Em homenagem a vocês, né? Em homenagem a essa área sensível das artes, puxa vida, que é imprescindível, né, para todos nós. Então, eu vou compartilhar com vocês alguns slides, mas eu quero ir conversando com vocês, né? Eu gostaria que vocês não se ausentassem, para a gente poder. Eu não quero falar sozinha, né? Eu gostaria que vocês fossem me interrompendo, questionando, enfim, discordando, polemizando, né? Da forma como deve ser uma conversa amistosa como essa que eu estou propondo aqui para vocês, né? E vou precisar da participação de vocês também para que a gente possa dinamizar um pouco mais a nossa aula, digamos assim, né? Então, a primeira coisa que eu pergunto é se vocês estão vendo na tela aí Sim, uns sim, slides. muito Tá? bem, Então, tá bom. muito claramente. Então, tá bom, tá ótimo. É. Eu só peço que vocês, se precisarem falar comigo, liguem o microfone, porque eu estou numa outra aba, numa outra janela, e aí eu não vejo o chat, né? Então, abrir o microfone é a única forma que eu consigo saber o que vocês estão querendo falar. Bom, então é isso, né? Nós vamos discutir aqui caminhos, né? Nós vamos discutir caminhos, né? Numa encruzilhada que é dada para nós minuto a minuto, né? Por onde eu vou, né? O que eu faço, como é que eu me comporto, que tipo de solução eu escolho. Então, esse caminho é um caminho, em princípio, que não está formado. É um caminho que a gente vai formar, que a gente vai escolher, né? Tanto que essa imagem que eu escolhi, eu achei propícia porque ela não tem nada escrito nas placas, né? Embora as placas indicativas tenham cores diferentes, não tem nada escrito, porque eu acredito que é assim. A gente tem a história da qual nós somos herdeiros e da qual nós somos construtores, artesãos, né? Também. Mas os caminhos que são dados são caminhos que dependem a cada minuto também da nossa intervenção, né? Agora, isso tudo tem a ver com a ética, com o agir ético, né? Então, a primeira pergunta que eu faço e que eu pediria para vocês, se vocês pudessem, para me ajudar, deixa eu ver se eu consigo. Opa, não era isso que eu queria, volta aí. Quero ver se eu consigo escrever aqui enquanto vocês falam, né? Eu gostaria que vocês me dissessem o que é que vocês quando pensam em ética, no que é que vocês pensam? A ética, ela tem a ver com o quê para vocês? Por favor. Eu vou construir esse slide aqui com vocês. Se vocês quiserem contribuir, vai ser ótimo, senão a gente vai deixar ele em branco. Assim, tipo, escrever uma palavrinha, né, Celeste? Não precisa Sinteticamente, muito, uma assim. palavra, a primeira palavra que vem, não é isso? Isso mesmo. Eu vou evitar, eu não vou dizer, né? Entre vocês, eu vou ficar só de espectador. Eu vou dizer que eu acredito que a ética, quando eu penso nessa palavra, eu sempre me remeto à formação de sociedade. Então, acho que formação cultural, eu acho que seria isso, na minha cabeça. Colocaria, então, cultura, vamos dizer assim? Ou identidade cultural? Pode ser. Acho que é por aí. Não, acho que cultura, melhor, para sintetizar o que você está querendo dizer. Formação, ela falou formação. Formação da cultura, certo? Formação, ela usou a palavra formação, 2 vezes. Quem mais, por favor? Eu penso em valores. Agora valores. E eu posso perguntar valores em que sentido? Sei, valores de comportamento, não sei, de pensamento, valores éticos mesmo. Comportamento. Bons valores de comportamento. Porque podia ser valor estético, né? Podia ser valor
né, ligada à estética. Sim. Posso falar uma palavra que me remete à ética também? Aham. Princípios. Tem a ver com valores também, né? Princípios, é. Princípios? Princípios. Não, princípios, né? Perdão, não estava entendendo. Princípios. Aham, com certeza. Quem mais, gente? Acho que é uma peça-chave também para a convivência, né? Dúvida. O que mais? O Vitor Hugo, tem muita gente pedindo a palavra. Eu vou ter Pode que dizer falar, no vai lançamento, né? dando a palavra aí, Vilis, porque como eu não vejo a tela, né? Eu tô Você vai pensando dando a palavra. A Carolina falou respeito Respeito. e a Gabriela está pedindo a palavra. Oi, desculpa. Pode falar, Gabriela. Quem falou, pode continuar. Acho que tem muito a ver com o que o Bruno falou, mas a questão do coletivo, assim, acho que uma consciência coletiva. Consciência coletiva. Certo. E que mais? Vitor, né? É o Vitor? É alguém, Isso, um rapaz, eu não estou vendo quem é. É o Vitor aqui. Eu acho que tem duas palavras assim na minha cabeça, que Sim. uma é um pouco redundante com o que todo mundo está falando aqui, de princípios, respeitá-los, que é moral. E a outra é hábitos. É uma palavra, acho essencial para definir a ética. Certo. Que mais, gente? A Maria colocou aqui no chat posicionamento. Escolha, posso chamar assim? Não estou vendo nada no chat. Agora sim. Pode. Posicionamento. Tá, obrigada. Então, escolha, posicionamento. Então, vocês vejam, alguém mais, por favor? Eu vou repetir uma que você falou. Não sou eu que estou dizendo, mas você falou na sua fala inicial, que eu gostei muito. Até comentei no chat. Você falou em sabedoria ética. Eu achei que aí é o máximo. Difícil, né, Vilis? Tudo se resume numa sabedoria, né? É difícil. Que bom, são questões que vocês trazem, né? De verdade ligadas à ética. Quando a gente pensa na ética, a gente pensa sempre nisso, né? A gente pensa na ética como uma forma de bem viver, né? Como uma forma de encontrar, digamos assim, como os gregos, os antigos diziam, né? De encontrar ou de viabilizar, né? Materializar o bom, o belo, o justo, né? Então, a ética, ela tem a ver com uma escolha virtuosa, né? Muita gente, vamos dizer, identifica a ética com o bom e o mal, né? Como a gente está vendo aí nessa figurinha, né? Com o bom e o mal. Mas, na verdade, a ética é muito mais do que isso, até porque o bom e o mal também são construções históricas e coletivas, né? Quer dizer, a gente vai construindo tudo isso junto. Agora, é óbvio que tem decisões que são qualitativamente positivas no sentido de nos ajudar a nos aproximarmos de uma vida mais feliz, né? De uma vida mais equilibrada, que, ao fim e ao cabo, ou numa síntese bem sintética mesmo, é a busca do homem, né? O homem busca ser feliz, o ser humano busca ser feliz. Mesmo quando ele faz uma opção equivocada, né, como, por exemplo, um criminoso hediondo, né, ou um criminoso qualquer, mesmo quando ele opta por aquele caminho, eu não vou entrar aqui nas premissas que o levaram, nas condições materiais que o levaram a escolher esse caminho, mas mesmo quando o ser humano escolhe um caminho desvirtuado, ele faz entendendo que aquele caminho é o que pode levá-lo à felicidade. Pode levá-lo a ser quem ele gostaria de ser de verdade. Então, mesmo a escolha desvirtuada, ela tem um fundo de busca da felicidade. Então, a ética tem a ver com a busca da felicidade.
Agora, ela se dá em muitas dimensões, e ela também tem a ver com a nossa motivação, né? Então, assim, tem aqui uma brincadeira, né? Quer dizer, aqui está a minha redação sobre ética, professora, e a maçã é para a senhora lembrar de mim na hora de dar nota, quer dizer, não adianta a gente falar de ética se a gente não vivencia o agir ético, né? E o agir ético, ele depende da nossa motivação, quer dizer, qual é o motivo que está por trás das nossas atitudes, que está por trás das nossas escolhas, né? A motivação ética é uma motivação virtuosa. Nem sempre a gente consegue escolher uma motivação virtuosa. Às vezes a gente acha que está escolhendo a melhor motivação ou a melhor forma de agir, de melhor comportamento, para encontrar o bom, o belo, o justo, individualmente falando, coletivamente falando, mas a gente escolhe errado, quer dizer, a gente tem essas coisas, né? Nós somos complexos, às vezes a gente escolhe bem, às vezes a gente não escolhe bem, não tem problema. A reflexão ética e o estímulo que ela traz para que nós desejemos cada vez mais o agir ético é uma reflexão e um estímulo que vão sendo também trabalhados e aperfeiçoados no nosso cotidiano, a cada decisão, a cada reflexão, a cada escolha. Portanto, a ética passa pela nossa vivência, e essa vivência ela é complexa, né? Ela é dialética, ela tem altos e baixos. Agora, quando eu erro, não tem problema, basta corrigir o erro, né? Não tem problema. Se a minha motivação, num primeiro momento, não foi das melhores e eu nem percebi isso, com a reflexão ética, a gente vai identificando. É como dirigir um carro, né? E vou falar aí para minha filha, que não gosta de dirigir, né, Joana? A Joana, ela não quer aprender. Ela sabe que precisa, mas ela não gosta. E eu respeito isso. Mas é como dirigir um carro, né? No começo é tão difícil, mas depois é tão natural. Então, a ética é algo que que precisa cada vez mais, através dessa sabedoria, né? Adentrar a naturalidade das nossas vidas, né? E através dela, por exemplo, atuar na área que vocês vão atuar trará benefícios imensos, não só para vocês individualmente, mas para o coletivo, né? Todos vocês têm essa noção, essa sensibilidade, né? Agora, essa sensibilidade, essa noção, elas precisam ser ativadas, né? A ética o agir ético depende, portanto, do nosso desejo. Eu não posso dizer para vocês, sejam éticos e achar que dessa forma vocês serão éticos, né? Eu posso, quando muito, ativar a sensibilidade de vocês, sensibilizá-los, quando muito, posso trazer pontos de estímulo, focos de estímulo, mas eu não posso ser ética por vocês, e nem vice-versa, né? Então, a ética depende de um desejo, um querer agir de forma ética, que significa, talvez, né, dizer, e esse pequeno quadro que eu agrego ao que vocês já apontaram adequadamente, né, no primeiro quadro que preenchemos juntos, né, significa, mas não é um quadro também que esgota, né, toda a questão. Não está passando os slides, não, né? Não, você está ainda no Simpson lá, no tá. Homer Simpson. Vou parar de compartilhar e voltar a compartilhar, vamos ver. Às vezes isso tem acontecido, quando eu ponho na tela cheia... acontece, não é comum. Então, é quando eu percebo que é quando eu ponho na tela cheia. Agora então, sim, peraí. Agora passou o menino com a redação da maçã. Isso. Esse é o próximo que você quer, né? Exatamente. Então, eu vou deixar neste tipo de apresentação, tá bom? Que é para não... Para ele... Eu não sei porque ele não apresenta quando eu ponho na tela cheia. Bom, enfim.
Então, este quadro, né, é para agregar a tudo que vocês já intuem e já praticam, né, sobre a ética, que, como eu disse, é uma forma, né, a ética é uma forma de conhecer a vida e de vivenciar, né, e ela traz para nós uma sabedoria de vida, que quanto mais naturalmente estiver introjetada no nosso cotidiano, mais próximos nós estaremos de uma vida feliz, individualmente e coletivamente. Então, a ética tem a ver com a identidade do ser e do estar, quem somos, como gostaríamos de nos apresentar e de estar, de vivenciar, né, em sociedade, sempre falando do ponto de vista da identidade individual e da identidade coletiva, né? A ética tem a ver com o comportamento, portanto, em sociedade, como foi dito já. Ela se manifesta através do desejo pelo agir virtuoso, que, como eu disse, é aquele que está ligado ao desejo pelo bom, ao desejo pelo belo, ao desejo pelo justo. E claro que nós não vamos ter tempo, infelizmente, hoje de esmiuçar, né, o bom, o belo, o justo, né? Vamos nos aproximar, digamos assim, desses conceitos, destas intuições nossas, destas nossas tendências, que podem ser para o bom ou para o não bom, para o belo e para o não belo, para o justo, para o não justo, ou seja, para o virtuoso e para a não virtuosidade, né? A ética tem a ver, então, com intenções, ou seja, o móbil, né? Aquela força interior que nos mobiliza, né? Que nos faz desejar, né? O agir, né? Então, a ética tem a ver com móveis, com intenções virtuosas, né? Tem a ver com o desejo pelo bem-estar comum, não apenas pelo bem-estar individual. O agir ético, ele faz emergir em nós o que há de melhor em cada um de nós. E nesse aspecto, faz com que eu tenha melhores condições de enxergar o outro e de querer que ele viva bem, para que eu também viva bem. Eu quero viver bem, mas entendo que o outro também tem esse direito e tem deve ter este espaço, né? A ética tem a ver com responsabilidade e corresponsabilidade. Em que sentido? No sentido de que o agir ético, ele nasce das nossas escolhas, né? Então, o nosso comportamento, individual e em sociedade, ele pode ser um comportamento virtuoso ou não virtuoso. Mas a escolha é minha. E eu me responsabilizo por essa escolha. Aqui eu quero abrir um parênteses. É claro que as nossas escolhas não são escolhas totalmente livres, quem dera fosse assim, né? Mas nós temos vetores de opressão atuando sobre nós o tempo todo, vetores externos e também vetores internos, né? Os antigos permeavam, né? Passavam um pouco por essa reflexão, mas eles não sabiam que viria a existir uma pessoa que se chamou Freud, que disse, olha, tem um inconsciente, um subconsciente, tem uma série de outras dimensões que não deixam que a nossa livre escolha seja tão livre assim. Daí, a ética ter a ver com autoconhecimento também, não é? Para que a gente possa identificar esses vetores de opressão e transformá-los, minimizá-los na medida do possível. Sabemos que a vida nunca será 100% feliz, né? Ela se dá numa relatividade também. Mas nós queremos fazer o balanço dela no final de cada dia e dizer que ela está mais feliz, que nós somos mais felizes do que infelizes, que nós somos mais livres do que oprimidos, né? Então,
daí a corresponsabilidade de nos autoconhecer para conhecer melhor o outro também, né? Daí a corresponsabilidade nas escolhas que fazemos, né? E isso também depende dos propósitos que temos, né? Com que propósito a gente vai fazer a redação sobre o que é a ética, né? Com o propósito de entender mesmo e de agir eticamente, ou com o propósito de ganhar uma nota, digamos assim, para usar a alegoria aí do menino que trouxe a maçã junto com a prova, né? E com tudo isso a gente vai dando significado para o nosso agir, né? Para o nosso modo de ser, para o nosso comportamento e também para a sociedade. Que tipo de sociedade queremos, que modo de vida queremos e como atuamos em prol disso, não é? E quando é um modo de vida tendente, né, a um modo de vida justo, bom, belo, esse é um modo de vida ético. Nem sempre a gente consegue vislumbrar isso, né, nas nossas sociedades, infelizmente. E isso depende do quê? De comportamentos de cuidado, né, de comportamentos de cooperação, de comportamentos, inclusive, de admiração, né? Então, eu me coloco em face do outro com admiração, né? A admiração é um sentimento muito bonito, né? Desde que não seja uma admiração doentia, né? Ela tem a ver com a amorosidade, né? Com os laços emocionais que vamos construindo. Então, a ética tem a ver um pouco com tudo isso, dizendo novamente que este quadro não esgota, né? A grandeza do agir ético, né? E nós podemos dizer, quer dizer, eu gostaria de estimular em vocês uma consciência, né? Ou a consciência de que o agir ético, ele só emerge de uma constante reflexão sobre qual escolha faremos, né? Entre o bom e o não bom. E isso sob a ótica sempre de uma vida virtuosa. Então, a ética é uma espécie de o agir ético é uma espécie de um equilíbrio, sim, né? Entre o que é bom e o que não é. Não é fácil, né? A gente pode cair muitas vezes. Mas vejam que ele nos traz um bom posicionamento, né, em relação ao que é bom e ao que não é bom, né? A gente consegue, se a gente não conseguir ver as duas partes, a gente não consegue se equilibrar. Então, é preciso olhar para o que é bom, mas também para o que é nefasto. A gente precisa enfrentar o que é nefasto. Caso contrário, a gente não ativa o nosso agir ético como devemos. Mas sabemos também que, voltando aqui, enfrentar o que não é bom, o que não é virtuoso, o que é nefasto, exige de nós grande astúcia, né? E também técnicas. Muitas vezes precisamos de técnicas, precisamos de instrumentais. E as nossas profissões nos fornecem isso. Só que a gente muitas vezes utiliza de forma não adequada, não ética, não virtuosa. Então, eu chamo a atenção para vocês que tudo de vocês sobre o fato de que tudo que estamos conversando aqui deve sempre rebater e referenciar a atuação profissional de vocês, né? Não estamos falando aqui de forma apenas cidadã, né? Então, seguindo aí um pouco adiante, quando a gente pensa sobre a ética, no mínimo, a gente está se perguntando o seguinte, e aí eu vou trazer, ele é um jurista, é o Mário César Felipe Filho, um pouco conhecido. Se quiserem depois ler esse pequeno artigo que ele fez, né, tem aí o link para esse artigo. Mas eu gostei quando eu li, há muito tempo atrás, esse artiguinho dele, eu gostei das perguntas que ele fez, eu acho que elas são muito apropriadas, né, para a gente pensar a ética.
Então, no mínimo, a gente pergunta como garantir um consenso mínimo entre todos os que possam conviver, entre todos, para que possamos conviver em paz e com solidariedade, né? Como encontrar um denominador comum que permita uma convergência na diversidade? Como ser feliz, né? Como sermos felizes? Como construir um ethos mundial, pensando aí num planeta, numa morada de todos que possa ser virtuosa, né? Isso é possível? Ou isso é só um desejo, né? Ou isso é só uma utopia? Abrindo aqui também um parênteses para falar um pouco sobre a utopia, né? Porque a utopia, eu não vou lembrar agora o nome desse poeta uruguaio, se o Vilis talvez conheça e pode me ajudar a lembrar, mas eu gosto muito do que esse poeta diz. Ele diz o seguinte, que para que serve a utopia, né? Se eu dou um passo na direção dela e ela dá um passo para trás. Exatamente. Eduardo Galeano. Galeano, exatamente. Excelente. Obrigada, Vilis. Muito bom. Então, a gente dá um passo no sentido da utopia, a utopia dá um passo para trás, como o horizonte, né, que vai se distanciando. Então, Galeano pergunta, então para que a utopia? E ele mesmo responde, para a gente caminhar, né? Então, a utopia é esse combustível, né, de vida, a gente precisa sempre ter. Então, a utopia ética é algo que não deveria nos abandonar, né? E dentro da utopia ética, essas perguntas são pertinentes, mais do que isso, elas nos levam a buscar caminhos para construir modos de vida em sociedade que possam ser pacificados, né, que tragam o melhor de nós à emergência, né, que se construam mesmo e realmente a partir das diversidades, né, que são tão boas, né, tão importantes, que nos ajude a ser feliz e que nos ajude a construir um planeta, uma morada de todos virtuosa. Então, isso é possível? Isso é possível, mas também é difícil, muito difícil, né? Então, aí, vamos falar um pouquinho mais da ética, né, para seguir conceituando, né? Até agora a gente está falando assim de uma forma bastante alargada. Vamos ver o que significa esse termo, e muitos de vocês já ouviram isso, eu vou apenas rememorar, né, que indo um pouco na etimologia da palavra, né, da palavra ética, e os gregos que a criaram identificavam, digamos assim, duas dimensões da ética que para eles eram coligadas, né? Se eu estiver errada, o Vilis vai me corrigindo aí. Mas assim, eles identificavam a ética numa dimensão do ethos com o E minúsculo, né? Com o E pequeno, que significava a morada do ser, o abrigo permanente do ser humano, a essência do ser, né? A nossa própria morada, aquele lugar mais essencial nosso, no qual nós somos quem nós somos de verdade, aonde a gente se sente enraizado, aonde a gente se sente seguro, aonde a gente é naturalmente quem nós somos, nós nos sentimos bem. Esse é o ethos enquanto a essência do ser. E aí, né, Celeste, como tem a ver com este habitar, aí tem a ver com o hábito. Exatamente, que é a outra dimensão. O more. Aí os latinos vão falar em more, que vai dar moral. Exatamente. É hábito, né? Que para os gregos era o ethos com E maiúsculo. Então, aí eu preciso só dar uma retificada. Não é exatamente a questão de minúsculo e maiúsculo. É o seguinte,
É que são duas letras diferentes em grego. Diferentes, é. É o É o épsilon épsilon e o eta, né? e o eta, exatamente, perdão. Então, para fazer esse corrigindo jogo, que nós não aqui, temos, nós só temos um E, né? Então, aqui é aí que se fala é minúsculo, é maiúsculo, mas a ideia, a rigor, né, seria é que em grego você tem a palavra escrita com o épsilon, que é o primeiro E, é alfa, beta, gama, eta. Não, o eta é primeiro. É, o pequeno. É o pequeno. E o épsilon é que vem depois. É o maior, nesse sentido maior. Né? É muito interessante. Exatamente. Né? Que é justamente a outra dimensão da palavra que virou ética, né? Que é o ethos como costume, né? O ethos como aí já morada coletiva, né? Como você se expõe, digamos assim, sai do seu eu, né? E se comporta, né? Na vida dessa correlação, né? Então a ética tem essas duas dimensões, né, Vilis? Tem a dimensão do interno, né? A morada do ser, que não é nunca algo acabado, né? Mas que é sempre feito, refeito, pelas nossas idas e vindas, né? Pela nossa vivência, pela nossa reflexão, e os costumes, né? Aí já como um conjunto de hábitos, né? Consagrados pela cultura de um povo, aí já um pouco mais pensando na vivência coletiva. E nesse aspecto, portanto, a ética também deve ser entendida como um conjunto de meios que ordenam, né, o que se poderia chamar de autorrealização, e essa autorrealização não se dá só individualmente, ela se dá no coletivo. Apenas para a gente pincelar, não sei se o Vilis quer acrescentar alguma coisa aqui em relação a essa etimologia aqui do termo. Apenas eu lembraria este K, né? Porque aí foi analisada a palavra composta, na verdade, de duas raízes, né? Sim. Então, o ethos, né? É isso aí. Tem essa duplicidade, vai depender, né, de qual letra E que está sendo usada e tal. Mas tem o K. Eu sempre gosto de chamar a atenção também para esse K, que está na ética, que está na lógica, que está na matemática, que está na física. Então, o K, né, que é uma partícula que remete ao conhecimento. Exatamente. A gnose, que se diz em grego. Né? Essa gnose que é contraída neste K. Então, na ética, há de fato, na palavra ética, há o conhecimento. Exatamente. Então, a ética como análise e conhecimento, né? Que aí faz parte da filosofia. É um modo filosófico de analisar a vida, o agir humano. Né? Você O falou, comportamento humano. Você falou, eu escrevi, conhecimento. Exatamente. Eu estou chamando atenção algumas coisas aqui no paralelo, enquanto você fala. Nós estamos trabalhando em equipe, você falando e eu calado aqui. Não, eu acho ótimo, você intervenha mais, por favor. Eu estava até tentando dar um destaque para o K aqui do ética, né? Quer dizer, o C, na verdade, era um K. Mas é isso, K, né? É com K, exatamente. Ou seja, né, quando a gente olha sob o ponto de vista do conhecimento, quer dizer, aí concluindo, então, as três dimensões, né, se eu posso chamar assim, da ética, né, a gente está falando de uma disciplina, né, que vai, através do conhecimento, da reflexão filosófica, estabelecer princípios, valores, que são considerados os melhores para nos levar a uma vida harmônica, né? Então, nesse aspecto, a ética, ela é uma referência, né, de comportamento, né? Ela nos ajuda a encontrar os princípios e os valores que seriam os melhores para regular a ação humana, como está aí no nosso slide.
valores que aspiram a afirmarem-se como imperativos da consciência, né? Quer dizer, universais, né? Como considerando que a consciência ética é aquela que realmente nos faz chegar a uma vida harmoniosa, digamos assim, né? Quer complementar, Vilis? Não. Então tá bom. E então, sintetizando, afinal de contas, então, o que é a ética, né? Eu escolhi aqui uma síntese, mas, obviamente, ela poderia se dar até de forma mais completa, mas a gente deve entender que a ética, então, ela é um conjunto de valores morais, porque moros é o costume, né? A moral é o costume, nós já vamos falar dela, porque a gente também não pode confundir ética com moral, embora sejam fenômenos e termos correlatos, né? Nós já vamos falar disso. Mas então, ela é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade, que serve para que haja um equilíbrio e um bom funcionamento social, portanto, não é qualquer tipo de princípio e nem de valor que é ético, certo? Mas sim aqueles que nos auxiliam a encontrar uma vida equilibrada, um bom funcionamento social, né, no qual haja justiça social, né, no qual haja um pouco de paz, né, também, para que a gente possa ser feliz, né? Ou seja, possibilitando, na medida em que a gente se aproxima cada vez mais de um agir ético, ou de uma sociedade ética, possibilitando que ninguém saia prejudicado, né? Isso não quer dizer que a gente não vai abrir mão dos nossos desejos em algumas vezes, né? Algumas vezes, ou de parte daquilo que nós gostaríamos, em prol do bem comum. A gente também abre. Isso faz parte, né, da nossa construção, digamos assim, coletivas. Então, a ética, ela está relacionada com o sentimento de justiça social, né? E a justiça social não é utópica. A justiça social é a materialização da utopia da justiça enquanto valor. Então, a justiça social é concreta. É quanto você disponibiliza, enquanto sociedade, de acesso, por exemplo, ao mínimo existencial para as pessoas, né? O quanto você constrói uma sociedade que reconhece minimamente a diversidade social, as diferenças de cada um, quanto respeita isso ou não. Então, a ética, ela é construída por uma sociedade com base também nos valores históricos e culturais. Então, a ética não é uma roupinha que nunca mudará, né? A forma de expressão ética, a forma do agir ético, ela depende também da cultura, né, de cada povo. Mas ela tem uma base que é uma base que se pretende universal, que é justamente a busca da justiça social, a busca da igualdade, a busca da liberdade, a busca da felicidade. Vamos sintetizar assim, dessa forma. Então, pode ser que aqui no Brasil a gente é como organizar a sua casa, né? A sua casa pode ser igualzinha por fora à casa do seu vizinho. Igualzinha. Mas quando você adentra na sua casa, ela está organizada de acordo com o que você é, com a sua identidade. Então, a ética tem a ver com a identidade cultural também. Vejam como vocês sabem e têm uma noção muito boa já sobre a ética, né? Grande parte do que nós estamos falando, vocês já disseram lá no início, né, do curso, da aula, perdão. Bom, agora, a ética,
enquanto forma de conhecer, de pensar sobre o agir, sobre o comportamento humano, ela não se preocupa com a maneira pela qual nós somos, ela se preocupa com a forma, com a maneira pela qual nós deveríamos ser, para encontrar, então, a harmonia, a paz, a felicidade, a beleza. E é importante ressaltar que, de toda forma, mesmo com todos esses vetores de opressão que nós temos sobre nós, a autoridade última, primeira e última das nossas decisões somos nós mesmos. Portanto, a escolha ética, a escolha pelo agir ético, ela depende de nós mesmos, de nós mesmos. Então, se nós temos liberdade de escolha, ainda que relativa, essas escolhas trazem uma responsabilidade, né? Nós somos responsáveis pelo que escolhemos. E essas escolhas, né, também que vamos fazendo, elas muitas vezes são escolhas que vão interferir nos costumes, né? Ou, no mínimo, elas vão estar vão ser forjadas pelos costumes, pela moral que está vigindo naquele tempo. E nós precisamos refletir sobre isso. Precisamos refletir sobre as nossas escolhas, a responsabilidade que temos sobre elas, o quanto elas são decisões morais ou são decisões éticas mesmo, independentemente da moral vigente, né? E nós temos que ter consciência de que as nossas decisões, elas nos implicam, mas elas implicam o outro também. Então, as nossas decisões são decisões que impactam no todo. E, por isso, nós temos que pensar sempre nas decisões diversas que vamos tomando, né? Temos que ter esse espírito crítico ativado, digamos assim, né? Naturalizado no nosso dia a dia. E os critérios de decisão que podem... Alguns critérios de decisão que podem ativar nosso desejo pelo agir ético, né? São critérios que a gente de escolha que nos fazem decidir por aquilo que contribui para harmonizar as diferentes vontades, aquele caminho que contribui para a felicidade de todos, e a possibilidade da universalização do valor ou do princípio seguido. Muitas vezes a gente segue um valor, um costume, um princípio, e depois de um certo tempo a gente vê que este princípio ou este valor, ele não tem o condão de ser bom para todos. Então, ele talvez não seja a melhor opção, ou ele seja mesmo um desvirtuamento que a gente não percebeu. E vamos então falar agora um pouquinho de ética e moral. E lembrando, qualquer coisa, gente, vão interferindo, tá bom? Vão me ajudando. Então, pode falar. Para interferir. Não, a gente estava falando agora sobre a questão da sociedade e da liberdade também, e eu não consegui não pensar no que a gente está vendo com o Afeganistão agora, né? E toda essa questão de como os Estados Unidos estavam intervindo lá, meio que para tentar barrar o Talibã, e que aí agora o país está meio que nas mãos do Talibã já. E aí tem essa coisa que você estava falando agora sobre a importância da ética, mas que muda com o tempo, mas também com o espaço, né? Porque eu acho que a gente acaba falando mais do Ocidente quando a gente está falando sobre os princípios da nossa vida e a ética que faz sentido para a gente, porque não só no Oriente, né, mas a gente observa isso de uma forma mais clara, né, quando tem sociedades que enfim, que praticam coisas que no Ocidente a gente considera que invadem que são violentas, né, por exemplo, como essas não permitir as garotas irem para a escola, ou até mutilações e várias coisas que
na maioria dos países do Ocidente, a gente considera que são infrações à liberdade e os direitos humanos das pessoas. E aí tem essa questão ética de como que como que o Ocidente acaba interferindo, porque tem pessoas que vivem nesses lugares sem liberdade, que estão ok com isso. Tem pessoas que vivem nesses lugares sem liberdade, que querem ir morar em lugares com liberdade. E não podem. Porque não tem liberdade. Então, é uma coisa que não tem resposta direito, né? Uma questão um dilema. Muito longa e que acho que passa pelo que a gente está falando, né? Passa muito pelo que a gente está falando, né? Agora, então é um grande dilema mesmo a gente saber quais são os valores, né, que são universais, né? Isso é uma coisa que a gente precisa discutir o tempo inteiro. Agora, outra coisa, Carol, que eu acho que é necessário pensar, e usando então o Afeganistão novamente retomado, né, pelo Talibã, eu acho que é necessário pensar que existem que as formas de expressão da cultura, da identidade dos povos nem sempre também são éticas, né? Os costumes nem sempre são éticos. O melhor dos mundos é quando os costumes realmente nos levam para a harmonia e para a valorização do outro, né? Mas isso é uma construção constante, né? Eu, por exemplo, aí é minha opinião, eu reputo que qualquer tipo de violência não é conivente com o agir ético. Onde há violência, falta reconhecimento mútuo, falta ausculta, falta acolhimento do outro. Então, eu acho que a violência é um problema gravíssimo. Comunicação, né? Falta comunicação. Faltou a palavra, né? Onde ocorre a violência, a palavra parou. Não parou. Não teve diálogo. Ou foi utilizada, né? Diálogo não teve mesmo. Mas ou a comunicação, a mensagem foi utilizada de forma manipuladora, né? De forma a diminuir o outro. Então, eu acho que tudo que minimiza o ser humano é algo questionável do ponto de vista ético, né? Para mim. Isso significa que a gente tem, para mim, então, eu enxergo violações de direitos, não vou falar de direitos humanos, porque isso também é uma outra conversa, né? Mas direitos mesmo humanos. Isso, né? Mas é exatamente esse o tema, né? Quer dizer, o que ela coloca é ligado com a discussão dos direitos humanos. Dos direitos humanos, que muitas vezes... As duas posições clássicas, universalistas e comunitaristas, né? Isso. Essa é a discussão, em termos técnicos, né, digamos assim, a discussão que se coloca na filosofia, no direito, tudo, né? É essa, né? Quer dizer, as posturas universalistas, né? Que tem há valores universais, há direitos universais, há direitos, né? E as posturas que dizem, estou lá. Isso aí é uma postura ocidentalista, né? Etnocentrista, geralmente machista, né? Sim. Franquista, né? Por aí exatamente. vai. Por isso que eu acho que a gente... eu acho que existem indicadores que nos ajudam a verificar se, apesar da intervenção da cultura ocidental, que se acha melhor do que qualquer outra, né, que é um absurdo, indicadores que nos ajudam a verificar, vamos dizer, in loco, se aquilo é bom ou não é bom, se aquilo é ou não uma violência aos direitos humanos, né? E isso não é uma posição universalista, não, porque eu acabei de dizer, o agir ético tem várias roupagens. Tem várias roupagens.
né? Nós não temos que agir de forma igualitária. Agora, com certeza, a cultura ocidental é uma cultura colonizadora, né? Então, ainda vive sob essa égide que, nossa, se nós já tivéssemos deixado isso para trás, quantos benefícios nós já teríamos. Então, falar dos direitos humanos também é falar de algo muito formal, porque a concretude da vida ainda mostra um planeta muito flagelado, né? A humanidade muito flagelada. Então, a gente tem que discutir, por exemplo, o Afeganistão à luz de tudo isso que a gente está falando, né? Agora, existem posições universalistas, que não é assim a minha tendência, né? Mas existem posições universalistas sobre a ética que eu acho assim que são referência importante e positiva para nós. Por exemplo, o Kofi Annan, que foi presidente da ONU, secretário-geral da ONU durante muito tempo, né? Enquanto ele foi secretário-geral da ONU, ele tentou construir um código de ética do planeta. E ele juntou pessoas de vários pensamentos, de várias religiões, de várias culturas, de vários segmentos sociais, para tentar construir um código de ética universal, digamos assim, né? Não deu certo. Deu certo até um bom tempo, deu certo. Depois não deu certo, porque é complexo mesmo, né? Mas tentar é muito importante, não é? Então, isso que eu ia dizer. Tentar, essa posição universalista... O que a gente quer, ninguém sabe, mas sempre vai conseguir bastante. Tudo exatamente. Ele fez a discussão... ele fez a discussão de valores da ONU avançar muito. E a posição dele era universalista. Ele dizia, assim, respeitando as diferenças culturais, é possível a gente encontrar um denominador comum que nos ajude a verificar o que é aceitável e o que não é aceitável em termos de vida social e de justiça social, né? Em termos de felicidade, de reconhecimento da dignidade humana e da dignidade planetária, né? Não podemos falar mais só de nós, seres humanos. A gente tem que pensar no planeta, que é vivo, né? O planeta é vivo. Então, eu acredito que haja referenciais universais que são muito importantes também. Veja o que você acabou de dizer, né? Que ele disse, quer dizer, que é interessante. Veja, é o dilema, né? Aí está muito bem posto o dilema, né? O paradoxo, né? Porque, olha, esta afirmação é universalista, essa de que é preciso respeitar as diferenças. É universalista. E é totalmente. Isso que o comunitarismo reivindica. Exatamente. Ele reivindica o respeito às diferenças, mas então a reivindicação universalista, não? Então, é uma reflexão que é complexa, mas que a gente tem que fazer. Carol, o que você traz é muito importante. Muito. A gente tem que tentar, assim como o Kofi Annan. E a gente acerta e erra, mas vai... E aprende com o erro. E aprende. Lenin dizia, né, que na história a gente dá 2 passos adiante e 1 atrás. 2 para frente e 1 para trás, mas... Mesmo indo para trás, a gente segue adiante, para frente. Então, a gente tem que tentar, né? Quer dizer, era mais ou menos isso. Sabe o que é certo e errado, errando também, né? Errar, exatamente. Dizer para a gente, mas... Então, a gente precisa, seguindo aí, né? Vocês estão vendo os slides novamente? Tá. Ética e moral, conceitos correlatos, fenômenos diferentes. Isso. Por quê? Porque a moral, ela... enquanto a ética estrutura, digamos assim, a índole, né, do ser e do ser individual e do ser social, a moral ela tem a ver mais com a forma, né, pela qual a gente se apresenta, digamos assim. Então tem a ver com os costumes, né? E os costumes, nós não podemos esquecer que eles são padrões que estão vigindo, mas eles foram escolhidos, né, num tempo histórico
de uma forma conjuntural. Portanto, nem todo valor moral é ético, nem toda moral, nem todo costume é ético, né? Existem costumes que foram eleitos, são moral, são padrões culturais daquele momento histórico, mas não são éticos, como, por exemplo, os padrões morais autoritaristas ou totalitaristas, né? Eles se desviam da ética. E, portanto, eles são uma moral, mas não necessariamente uma moral que nós deveremos seguir cegamente. Nós precisamos sempre questionar a moral também, né? Questionar os costumes, pensar como podemos aprimorar também esses costumes. Obviamente, eu levaria muito mais tempo, a gente já não tem muito mais tempo para falar sobre a moral em si. Existem outros conceitos para entender melhor a moral. Existem muitos filósofos que identificam moral e ética como sendo a mesma coisa, né? Então, quando os costumes não sejam éticos, então eles não são morais, eles são imorais, né? Ou amorais. Mas eu gosto de trazer essa definição, essa forma de ver a moral, apenas para lembrar que os costumes são fruto de um tempo histórico e são eleitos naquela conjuntura e que, portanto, eles não são necessariamente eternos ou não devem ser universalizados, digamos assim, né? Precisamos olhar para eles enquanto o desejo ético, o incentivo ético, o agir ético, esses sim são bem-vindos, independentemente do tempo e da história e da conjuntura. Os costumes precisam ser olhados de forma mais atenta, né? E então, finalizando aqui, a ética, ela trata de princípios e não de mandamentos. Por isso que a gente vê na fala da Carol, por exemplo, uma indignação que eu reputo como legítima em relação à intervenção do Ocidente, né? Como se fosse uma cultura melhor, né? Uma cultura mais aprimorada sempre. Tem pontos, tem ganhos civilizatórios na cultura ocidental que são realmente importantes, né? Mas existem pontos de ganhos civilizatórios nas outras culturas também. E a gente, então, deveria buscar essas conquistas, estes ganhos civilizatórios em todas as culturas, e não dizimá-las para impor qualquer tipo de outra cultura, né? Agora, realmente, não há uma resposta pré-definida para quando a gente pergunta, então, como a gente pode ser justo, né? Isso é construído na conjuntura, no cotidiano, mas a ética, ela deve ser sempre uma bússola para orientar o nosso comportamento, mas também o nosso pensamento. E nesse aspecto, a gente deve sempre se perguntar: qual sociedade eu ajudo a formar com a minha ação? Como diz um jurista também, só um minutinho que eu vou encontrar aqui para vocês. Essa foi a Carolina Cunha, Carolina Cunha falou isso, né? Qual sociedade eu ajudo a formar com a minha ação? Está no slide. Foi o que ela... É uma tradução do que ela disse, né? Eu estou procurando aqui uma outra... Aqui. Então, o que a gente pode dizer... eu trago um outro jurista, né? Até para vocês conhecerem juristas que são menos formais, né? E que são, assim, muito sensíveis, né? Então, ele diz, olha, em matéria ética, o fundamento é um critério ou um modelo de vida. Quer dizer, então, que modelo de vida a gente quer, né? Então, tem isso. Eu deixo aqui para vocês, eu ia ler, mas não vai dar tempo. Um pequeno texto da Márcia Tiburi, uma filósofa conhecida, né? Eu não concordo com tudo que ela fala,
Mas eu gosto de várias coisas que ela fala. E este artigo é um artigo que ela publicou já em 2007, num jornal de grande circulação de Minas Gerais, e ela falou sobre a ética. E ela, em suma, ela diz o seguinte: a gente grita por ética, clama por ética, mas, na verdade, a gente não para pensar, afinal de contas, o que é a ética, né? Então, ela nos estimula aqui com este artigo a refletirmos sobre o que é a ética enquanto um elemento estrutural que dá significado para a nossa vida, né? Então, isso nos ajuda a pensarmos melhor em como fazermos para sermos éticos. E ela vai, então, nos estimular. Eu peço que vocês depois, eu deixo aí como sugestão para vocês lerem. E vamos, então, falar dos direitos, né? A gente já tem pouco tempo, né, Vilis? 20 minutos, né? Então, gente, o direito, né, ele deve ser visto por vocês, como eu disse lá no início da nossa conversa, não como um sistema de normas, mas como um fenômeno social de múltiplas dimensões, né? Então, quando ele é formalizado pelo Estado, ele vira uma norma, uma lei, e é introduzido num sistema. Esta é uma das faces, né, do direito. O direito, inclusive, deve ser visto por vocês sob o ponto de vista comunicacional. Ele é uma mensagem comunicativa, como alguns filósofos do direito, né, trabalham, né, que olham o direito sob a ótica da semiótica, né? Vilis trabalha muito bem isso, né? E nesse aspecto, o direito seria uma espécie de, como diz um professor, um filósofo do direito, professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, que é da PUC, é uma pessoa maravilhosa. Ele diz: o direito, ao fim e ao cabo, é uma violência simbólica, porque através do processo comunicativo ele se impõe mesmo, e a gente obedece mesmo sem querer obedecer, digamos assim. Então, eu estou diminuindo muito, a análise é semiótica, não é uma análise tão linear assim como a que eu estou fazendo. Mas então, o direito precisa ser visto com vocês sob esse aspecto complexo dele, enquanto fenômeno social e não como um sistema. Se ele é um fenômeno social, ele emerge de toda a grandiosidade das relações sociais. E como norma, como sistema, ou até como tendências interpretativas, é claro que ele vai expressar a força que hegemoniza as relações sociais. Então, normalmente, ele expressa e reflete a força de quem está no poder, digamos assim. Mas ele não é só isso, né? Existem linhas de pensamento mais materialistas que entendem que o direito é só um instrumento de quem está no poder para fazer com que este poder seja mantido, o status quo seja mantido e tenha vida longa. Eu particularmente entendo que o direito é bem complexo. Apesar da minha base de reflexão ser uma base crítica, né, eu sou crítica, e eu entendo também que as condições materiais de vida condicionam a nossa forma de ser, e, portanto, o direito também reflete isso. Ao mesmo tempo que eu entendo isso, eu entendo que o direito se origina nas aspirações, nos desejos de emancipação da sociedade, porque eu entendo que o ser humano busca esta felicidade, né? A felicidade, ela só se dá quando a gente tem autonomia para ser quem nós somos de verdade, né? É a dimensão do estar bem, do bem-estar. Isso é um desejo, uma aspiração. E essa aspiração, ela se dá individualmente e ela se constrói e se dá claramente
na dimensão social, no âmbito social. Então, eu entendo o direito como um fenômeno que emerge das múltiplas relações sociais e que, além do seu aspecto formal, ele traz consigo um potencial emancipatório. Vejam, um potencial. Esse potencial pode ser ativado ou não. Isso vai depender de alguns aspectos importantes, né? Antes de chegar nesses aspectos, né, gostaria de falar, então, sobre este potencial emancipatório, né? Ou seja, como é que ele se efetiva, né? Ele se efetiva quando, no meu modo de ver, os aspectos de valor e de fundamentos essenciais ao direito se materializam. Então, quando nós o reconhecemos como uma aspiração de emancipação, quando nós entendemos o direito como um potencial mesmo de materialização da emancipação, quando nós compreendemos que o fundamento do direito é a materialização da justiça, é a expressão da utopia da justiça, mas é a materialização, potencialmente é a materialização da justiça social. Por isso, o direito não é só uma norma ou um sistema, o direito é uma função social. Ele tem uma função social, que não se resume ao seu aspecto de sistema. E o tempo todo a sua estruturação precisa ser realizada e analisada, tentando equilibrar, alinhar a sua essência com a sua exteriorização, ou com a sua concretização. E nesse aspecto, nós estamos falando que o fundamento do direito é uma questão profunda e correlata à justiça. A justiça como um elemento primordial, portanto, da finalidade do direito. É assim que a gente precisa enxergar. É assim que ocorre na realidade? Não. Não é assim que ocorre na realidade. Mas nós precisamos entendê-lo assim, para pelo menos tentar fazer com que o seu potencial ético se realize. Então, o direito se ergue numa função social importante, que é a finalidade da materialização da justiça. As regras morais podem conduzir ou não o direito a uma performance ética. Então, ele pode ser ético ou não, depende de como nós vamos aplicar os costumes e as regras morais. O direito acaba desvendando uma certa função social moralizadora, então a gente precisa ter cuidado com o direito, né? A gente precisa estar sempre atento a ele. O direito funciona assim como uma espécie de calibragem das relações sociais, isso também quem fala bastante é o professor Tércio, né? Então é como um pneu furado, né? Ele não está no chão, você continua dirigindo e o carro vai para frente. Só que você sabe que tem um furinho, precisa calibrar para ele rodar melhor, né? Então o direito ajuda a calibrar as relações sociais. E o direito também é comunicação. O direito é um fenômeno comunicacional, então ele também traz consigo violência simbólica, que se dá através da manipulação comunicativa, né? Essa função social do direito, ela não é estática, ela tem que evoluir de forma correlata às demandas e às necessidades sociais. Portanto, o direito nunca deve ser visto de forma apartada da realidade. Vocês podem dizer, mas Celeste, é isso que os tribunais fazem ainda de forma majoritária. E eu digo, é verdade, mas não é o adequado. Por isso nós estamos aqui olhando o direito, a meu ver, de uma forma mais adequada, né? Bom, o direito, então, se constrói na trama que é desigual das relações sociais, deve ser entendido, a meu ver,
através do seu potencial emancipatório, ou seja, como um mediador da emancipação, e deve ser protagonizado por todos nós, inclusive e especialmente, talvez, por vocês, que são de uma outra área que não a jurídica, e aí conseguem enxergar o direito talvez de uma forma melhor, porque não é uma forma endogênica, né? Então, a contribuição de vocês para o direito pode ser fundamental através das produções de vocês. E o que eu posso, então, para finalizar, dizer para vocês? Eu posso dizer que, do meu ponto de vista, ética e direito, para que a gente possa viver e deixar viver. Ética e direito para mediar a cidadania, a liberdade e a autonomia real de ser. Ética e direito para comunicar a utopia da felicidade e da justiça com a esperança dos multimeios. E aqui a esperança, eu não estou falando de esperar, eu estou falando do verbo esperançar, que é, na verdade, agir, né? Então, isso é o que eu posso dizer. E quero deixar um presente para vocês, que é rapidinho, e que depois vocês podem, talvez, partir dele para as reflexões de vocês. Então, o meu presente é uma música do Emicida, que ele criou para uma animação do Ale Abreu, que é uma animação brasileira que concorreu ao Oscar em 2015, que eu acho maravilhosa, que se chama O Menino e o Mundo. Talvez alguns de vocês conheçam. Então, se vocês me permitirem, eu vou passar para vocês agora essa música rapidamente, né? Deixa eu ver se eu não faço se eu não cometo nenhum erro aqui. Primeiro, incluir o som. E agora, vamos lá. Vocês conseguem ver na tela o Emicida? Não. Tela? Ainda não. Tá? Ainda não. Deixa eu voltar. Às vezes não consigo compartilhar rapidamente. Agora sim. Eu vou colocar e eu espero que vocês me digam se o som tá bom ou não. Você vê se o som tá bom? Tá, obrigada, filha. A Joana veio me ajudar porque ela sabe que... Tô ouvindo bem. Menino, mundo, mundo, menino, 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 menino, mundo, aí. Selva de pedra, menino microscópico. O peito gela, onde o bem é utópico. É o novo tópico, meu bem. A vida nos trópicos não tá fácil pra ninguém. É o mundo nas costas e a dor nas custas. Trilhas opostas, lato busca. Fumaça, buzinas. Aqui, não sei se eu tô. A fogueira bem de rua, chamusca. Sono tipo slow bro. Onde vou, leio, vou. Até esqueço quem sou. Calçada, barracos e o bonde. A voz ecoa sóis, mas ninguém responde. Miséria, soa como pilhéria. Pra quem tem a barriga cheia, piada séria. Fadiga pra nós, pra eles férias. Morre a esperança, e tudo isso aos olhos de uma criança. Gente, carro, vento, arma, roupa, voz aos olhos de uma criança. Quente, barro, tempo, karma, boca, nós aos olhos de uma criança. Mente, sarro, alento, calma, moça, só aos olhos de uma criança. Sente, cigarro, atento, alma, doce, morte, aos olhos de uma criança. Aos olhos de uma criança.
é café, algodão é terra, pé no chão é certo, é direção, afeta, é solidão, é nada, é nada. É certo, é coração, é causa, é danação, é sonho, é ilusão, é mão, na contramão, é mancada. É jeito, é o caminho, é nós, é eu sozinho, é feito, é desalinho, perfeito, carinho, é cilada. É fome, é fé, o sono, é medo, é fui, é ser, é noite, é segredo, é choro de boca calada, saudades de pá, pai, quanto tempo faz a esmo, não é que esse mundo é grande mesmo, a melodia dela no coração, tema, eu perdi seu retrato tipo a Dona Irã em Iracema, sou lágrimas no escuro e solidão, quando o vazio é mais do que devia ser. Lembro da minha mão na sua mão, e o só enche de água sem querer aos olhos de uma criança. Gente, carro, vento, arma, roupa, voz aos olhos de uma criança. Gente, barro, tempo, karma, boca, nós aos olhos de uma criança. Mente, sarro, alento, calma, moça, sorte, olhos de uma criança. Sente, cigarro, atento, alma, doce, morte, olhos de uma criança. Menino, mundo, mundo, menino, menino, mundo, mundo, menino, menino, mundo, menino, menino, mundo, mundo, menino, menino, mundo, mundo, menino, menino, mundo, mundo, menino, menino, mundo, menino, mundo, mundo, menino. Muito bem. Então, gente, isso que eu gostaria de dizer para vocês, e só um minutinho, deixa eu fechar aqui, senão ele começa a me atrapalhar. Dizer que foi uma alegria estar com vocês, pedir desculpas se não houve tempo maior para um debate, né, para a gente poder continuar, e me dispor a estar sempre com vocês, quando vocês quiserem, sempre uma alegria. E Vilis, realmente muito carinhoso o seu convite e me deu assim uma grande oportunidade para grandes reflexões, né? Eu tenho trabalhado essa animação Menino e o Mundo com as minhas turmas de direito e é fantástica essa animação, né? E eu falei, não, eu tenho que trazer essa música do Emicida de presente para eles, porque depois vocês leiam a letra com calma e ouçam, é maravilhosa para que a gente possa pensar na ética, no direito, na comunicação e nos multimeios. Obrigada, gente. Excelente, Celeste. Obrigada, Vilis. Emocionante até. Certeza. E todo mundo está comentando aqui no chat. Eu acho que você tem acesso ao chat, né? Não tenho, porque eu não estou na sala. Como eu sou convidada, eu não entro no chat. Eu achei que tinha te acrescentado, como professor, inclusive. Não, mas não tem. Se quiser. Vamos ver. Eu achei que tinha feito isso, mas aí eu mandei o link porque facilita, né? Sim, eu entrei pelo link. Talvez você tenha feito isso, mas como eu entrei... Mas eu entrei pelo link e aí o chat não apareceu. Não tem problema, eu vejo depois com a Joana o chat. Mas, assim, eu fiquei muito feliz mesmo de preparar essa conversa. Eu adoro ver as produções e a criatividade de vocês, né? Eu realmente acompanho tudo. E a gente que é da área da filosofia, a gente sempre tem um pezinho também na área criativa, né, Vilis? Vilis que o diga, viu? O Vilis estuda o direito sobre o aspecto da música, das artes, ele é um inovador. Imagina, a gente tenta fazer isso mesmo que você falou, né? Quando estiver vivo, a gente vai tentar entender o que está acontecendo, né? Isso aí. Nada simples, nada simples. E o que estimula, um estimulante, né, para a vida, e não algo que a gente considere um inconveniente, né? Um obstáculo. Sim. Não, a gente tem que... Impulsionar, a gente tem que ser impulsionado por essas dificuldades, né?
Exatamente. E agora Não é simples, não é fácil, né, Vilis? A gente tem, todos nós, os nossos altos e baixos, tem dias que a gente está muito desanimado. O cenário brasileiro está machucando muito a gente, né? Preocupando demais, né, Vilis? Mas a gente tem que caminhar junto, né? Fazer lá. Eu acho que tem uma frase lá quando, desculpe falar desse jeito, mas quando essa coisa deste presidente da República foi eleito... Essa até foi delicada. Essa coisa... É delicado. Né? Quando ele foi eleito, tinha uma frase que a gente falava muito nas redes e entre nós, que era assim, ninguém solta a mão de ninguém. E eu acho que a gente precisa se conduzir dessa maneira. Somos diferentes, mas nós temos propósitos iguais, né? Então, assim, falando grosso modo, então a gente contribui, né, mutuamente. Foi o que eu tentei fazer. Fiquei muito feliz de ter pensado e de ter contribuído de alguma forma com vocês. Muito. Quero agradecer profundamente. O chat também está cheio de agradecimentos. Eu vou olhar depois. O seu? Aí apenas a gente tem aqui um sistema nosso de... agora eu estou vendo. Eu te coloquei, professora, não sei. Estou vendo um pouco. Deixa eu ver aqui. Se agora... agora entrou. Imagina, vocês estão agradecendo. Eu que agradeço, imagina. Agradeço de coração mesmo. Foi uma alegria mesmo estar com vocês. Eu gosto de... Depende da gente, né? Eu gosto de dar aula, mas eu gosto muito quando eu sou desafiada para pensar o direito através de outros olhos. Foi o que eu tentei fazer para trazer aqui para vocês, né? Muito obrigada, gente. Então tá bom, Vilis. A gente deixa uma questão para eles que eles fazem que compõe a nota prática, né? Aí, para não dizer simplesmente, claro, poderia ser direito e ética, simplesmente, né? Mas eu acho que, não sei, quero ouvir você, a partir do que eu ouvi, né? A gente podia colocar mais 2 elementos e pedir para relacionar, né? Sim. Seria o desejo, que você falou mais de uma vez, eu gostei muito de ouvir mais de uma vez você falar em desejo, mas aí tem a outra correlata, né? Que nem direito e ética são correlatos, não é isso? Direito e ética são correlatos. São correlatos, exatamente. O direito, quem dera o direito fosse sempre ético, né, Vilis? Não, pois é. Essa relação é uma relação, né, infelizmente, que não é tranquila. Mas tudo bem. Não pode romper a relação, que infelizmente tem gente que desiste da relação, né? Aí eu acho ruim. A gente não pode desistir de manter uma relação com a ética. Não pode. E sempre, em qualquer condição que temos, e também, mais ainda do que as outras, quando a nossa condição é jurídica, né? Exatamente. Nós sabemos que tem postura no direito que procuram separar, né? Manter uma divisão entre direito e ética, enfim, mas não é o tema, né? Então, mas eu tenho tem um outro correlato, tem um correlato do desejo, que inclusive tem tudo a ver com essa relação direito e ética e a dificuldade dela, que é a vontade. Então, em direito se fala mais de vontade do que de desejo. No direito tudo é vontade. É vício da vontade, o direito é uma vontade que faz o direito é feito pela vontade, o direito subjetivo é a vontade protegida, enfim. Então, a proposta que eu faria para eles, inclusive, já adiantando, confirmando, né, que a gente vai imprensar. A segunda-feira, eu quero, né? Terça-feira é um dia feriado, que vai ser um feriado complicado, né, como sabemos, todos que estão minimamente acompanhando as notícias, não? Então, a gente vai adotar, vai seguir Brasília. Brasília deu ponto facultativo. Vamos adotar aqui o ponto facultativo, mas deixar para vocês, portanto, 2 tarefas, né? Para esse dia que será dispensada a vinda aqui. Uma
caprichar nessa questão, né? Relacionar direito e ética e relacioná-los, ambos, com o desejo e com a vontade. O que, evidentemente, pressupõe distinguir desejo de vontade. O exercício é trabalhar distinção e relacionamento. Distinguir ética e direito e relacionar. Distinguir desejo e vontade e relacionar. Ou relacionar e distinguir, não tem lógica. Você distingue na relação, né? E depois também cruzar, né? Fazer o cruzamento das relações, né? Cruzar, né? Relacionar direito com desejo, direito com vontade, ética com desejo e ética com vontade. Né? Ainda tem a necessidade, mas essa a gente deixou, então... Para lembrar os titãs, né? Para eles não sofrerem desejo. Demais. Necessidade, desejo, vontade. Desejo. A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. Aí é a nossa geração, viu, pessoal? A gente também teve. Nós tivemos. Nós tivemos também, né? Muito para pensar. Então, aí. Vamos aí. Então tá e aí a outra seria... É que eles precisam fazer as apresentações também, né, Celeste? Para mim é o ponto alto do curso. É quando eles apresentam. Sem dúvida. Então, eu gostaria que eles já começassem a nos dizer, depois do feriado, pelo menos o cronograma de apresentação. Né? Não precisa nem tanto, nesse primeiro momento, dizer o que vão fazer, embora precisem também. Né? Se definir e preparar. Né? Mas eu acho que já é um primeiro passo importante se definirmos um calendário. Quando vão fazer? Depois a gente define o que. Definindo primeiro o quando quem vai fazer. Né? Quando quem vai apresentar. E no segundo momento, aí, evidente, é preciso definir o que, né? O que, quem vai fazer naquelas datas. Mas eu penso que já vamos encaminhando para a primeira metade do semestre, né? É rápido o semestre. E nesse sentido, a segunda metade é esse trabalho, né? Que é o trabalho que vale mais, né? Que eu valorizo mais e que nas outras duas experiências que tive foram excelentes, né? As turmas apresentaram trabalhos assim, né? Muito, muito bons. Sem dúvida. Esse momento é um momento muito significativo, né? Quando também a gente, como docente, consegue aferir, né, Vilis, se estamos indo bem. Sim. É isso. Vilis, eu vou deixar vocês, então, agora... Já parou a aula, eu vou até parar a gravação, mas tem uma pergunta aqui da Carolina, a gente vai... tem? Não, mas para mim... Para vocês. De organização. Então, eu vou deixar vocês, por favor, tá bem? Agradecendo de coração mais uma vez, tá bom? Beijo para todos. Obrigada. Tchau, Celeste.